Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre segurança. Estou conversando com o professor Maurício da Silva, ele que é presidente do CONCET. Professor, falamos no bloco passado sobre essa questão das drogas, né, que tanto preocupa a nossa sociedade. Mas o problema em si, ele está lá no início, né, professor? Eu acredito que na questão da educação, da prevenção, para que se possa acabar, acho difícil, mas que se possa minimizar e diminuir toda essa criminalidade que diz respeito ao tráfico de drogas, né? Madeira, nós já aprovamos na Câmara de Vereadores as diretrizes para formular aqui em Tubarão um plano municipal de segurança. E nós começamos justamente com a necessidade de trabalhar tanto nas famílias quanto nas escolas a questão dos limites e dos valores. Há estudos que mostram que aquelas crianças que são criadas num ambiente frágil com relação aos limites e com relação aos valores, elas se desgarram com mais facilidade das instituições, ou seja, da instituição família, da instituição escola ou coisa parecida, ou seja, elas se tornam mais vulneráveis ao uso de droga. Uma outra questão também são os espaços públicos para a prática do lazer. Então, todos nós sabemos que a prática do esporte, a prática da cultura, a vivência ao ar livre também, eles são impeditivos, ou pelo menos são barreiras, né, para que a droga chegue. A outra questão é a boa escola e a escolaridade para os jovens também. Por isso, nós fazemos um esforço muito grande, junto a diversas instituições aqui de Tubarão, para que se cumpra a lei do menor aprendiz. É aquela que diz que o jovem, já a partir de 14 anos de idade, que estiver estudando, ele pode também, no outro período, estar trabalhando. Então, tudo isso são formas preventivas. Há outras medidas que nós já tentamos aqui em Tubarão também, como, por exemplo, impedir que o jovem desacompanhado do adulto, depois das 11 da noite, não permaneça na rua. Fiz a lei, inclusive, na Câmara de Vereadores, mas ela foi considerada inconstitucional com o argumento de que o menor tem o direito de ir e vir, o que eu não considero correto, até porque eu não consigo enxergar um menor fazendo coisa boa sozinho de madrugada na rua. Por mais que eu me esforce, eu não consigo enxergar esse lado bom. Mas a lei se impôs o que diz a lei e acabamos não tendo essa medida aqui em Tubarão. Inclusive, um vereador de Joinville agora está com a mesma lei e tal. Até alguém perguntou para mim, já que a discussão voltou em Joinville, na hora de voltar em Tubarão, eu já disse, não adianta porque eu já sei qual é o final. Lá o juiz vai dizer que o menor tem o direito de ir e vir. Embora eu não concorde, mas é a letra da lei, aí eu tenho que me curvar àquilo que diz a legislação. Enfim, é uma série de medidas que a sociedade precisa adotar para evitar que os jovens façam adesão ao uso das drogas, que, como disse antes, elas são os maiores motivadores de toda a violência que nós vivemos hoje. Professor, uma discussão interessante essa, né? Essa questão dos limites, né, de fazer com que o jovem pratique outras coisas, né, para ocupar a mente, vamos dizer assim. Esse hoje é o maior problema, a ociosidade, porque a escola geralmente é meio período, né? Nós tem algumas escolas que trabalham de forma, em alguns dias, integral, né, de manhã e de tarde, são as escolas técnicas, mas no estado, na maioria, em outras escolas particulares também, meio período, aí se utiliza outras atividades em algumas escolas e outras não. Exato. Mas o ideal seria realmente a ocupação para essa juventude, né? Madeira, nós estamos vivendo os chamados tempos modernos ou pós-modernos, não é? Por exemplo, eu me criei numa época, acredito que você também, que num período nós estávamos na escola, na parte da manhã, por exemplo, na parte da tarde nós estávamos trabalhando com os pais em casa, seja na roça, no engenho, seja lá onde for. Essa realidade mudou. Hoje, a maioria dos pais e das mães trabalham fora. Se o filho está meio período na escola, no outro meio período, ou ele está na companhia da televisão, ou está na companhia de vizinhos ou de amigos, e aí se sabe que a influência das amizades, elas sempre são muito fortes. Mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui do grande alcance desse programa para dizer que, independente
do tempo que os pais trabalham durante o dia, eles não estão isentos da responsabilidade de cuidar dos seus filhos, inclusive de acompanhá-los com relação à escola. A nossa ocupação de pai não nos dá um alvará para dizer assim, ó, eu não tenho nada a ver com a formação do meu filho, ou eu estou impedido porque eu estou trabalhando. Não. O trabalho é importante para prover as necessidades básicas da família, mas a mais básica de todas as básicas é a educação, é a boa formação, é o respeito. Esta sim vai dar a oportunidade para que o seu filho seja um bom trabalhador, para que seja uma boa pessoa, para que saiba respeitar a si próprio e para que saiba respeitar as tantas pessoas com as quais ela interage no dia a dia. Então, nenhum pai, nenhuma mãe, repito, por mais que trabalhem durante o dia, estão isentos, estão liberados de cuidar da formação básica dos filhos. E como formação básica, aqui eu quero repetir, dar para ele os valores, vivenciar os valores, dar o bom exemplo e também colocar os limites, até para que ele saiba que o seu limite, a sua vontade vai até onde ela não prejudica a vontade de outras pessoas. Ok, professor, muito obrigado pela participação no programa Cidadania. O Conselho sempre se reúne nas primeiras quartas de cada mês, entre 6 e 7 da noite, não é nem um minuto a mais e nem um minuto a menos, na Casa da Cidadania, na reunião dos conselhos. Aproveito a larga audiência desse programa para convidar as pessoas que participem, sempre na primeira quarta-feira do mês. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela possibilidade de falar contigo e com seus milhares de telespectadores. E assim encerramos mais um programa Cidadania. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.